O que eu tô vivendo hoje é fruto de muita oração. Você que ainda está solteira, vamos para meninas aí. Confia no Senhor e creia na promessa de Deus na sua vida. E semeie no com o joelho no chão, porque Deus, ele não esqueceu de você. Deus está te preparando para receber aquilo que ele já tem para você. Então, o conselho que eu dou hoje: joelho no chão, acredite, porque Deus, ele faz. Deus ainda realiza sonhos. E o Senhor, ele me entregou uma bênção muito especial. Um verdadeiro príncipe do Senhor. E eu creio que na sua vida também assim será. Ele fará, mas você precisa acreditar. Então, a gente se conhece há mais ou menos... Em 2020, na pandemia. Mas foi só como conhecido mesmo, né? Assim, a gente só se via... Com amigos mesmo, zero intenção. Mas a gente mal se cumprimentava, né? E 2 anos se passaram. A gente se distanciou via pandemia, então, mas a gente foi se reencontrar agora em 2023. O primeiro chegou uma notificação, uma curtida de uma foto. Então, um dia de domingo, eu estava em casa sozinho, né? Eu estava muito triste aquele domingo. Eu tinha andado pela rua do meu bairro ali já um pouco chateado, tinha chorado aquele dia, me sentindo sozinho mesmo em todos os aspectos, de amizade, de tudo, né? Nesse mesmo dia, nesse mesmo domingo que ele me mandou a mensagem, no domingo de manhã, eu estava um pouquinho assim, não é aflita, mas eu estava com um sentimento assim eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, eu estou me sentindo sozinha, eu quero uma pessoa, isso no domingo de manhã. E naquele domingo eu resolvi ficar na minha, né, procurar ninguém. E quando chegou a noite eu estava lanchando em casa, estava comendo um lanche. E eu senti no meu coração, assim, veio muito forte a lembrança dela, da imagem dela. Eu estava deitada no sofá, eu lembro que eu estava deitada assim, eu até chorei, escorri as lágrimas assim, aí eu mandei uma mensagem para minha discipuladora, que é muito minha amiga. Eu mandei assim: poxa, eu tô muito triste, não sei o que está acontecendo, tô sentindo assim, sozinha. Aí ela falou assim: não, acalma seu coração e creia que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que você imagina, que você pensa. Fica tranquila, vai acontecer. E foi interessante que, assim, não tinha por que eu imaginar ela, nem estava ali pensando assim, quem eu possa ter um relacionamento, não estava pensando nada disso, eu estava vendo televisão. Aí fui pro culto à noite. Chegou no culto, eu sozinha ali sentada, o pastor que estava dando a mensagem, pregando ali naquele dia, levando a mensagem, ele falou assim, depois da pregação, ele falou assim: coloca a mão no seu coração e agora você faça um pedido especial ao Senhor, um pedido que você quer muito. Eu lembro até hoje. Aí eu fechei o meu olho e coloquei assim no meu coração: Senhor, eu quero a minha família, eu quero o meu marido. E veio a imagem dela muito forte na minha cabeça, tanto que na hora eu nem lembrei o nome dela. Eu sabia que era um nome composto e eu fiquei tentando assim lembrar qual era o nome dela mesmo. Aí eu lembrei, Grace Kelly. E aí eu comecei fui no Instagram, por curiosidade, eu não seguia ela, né? Eu olhei lá, vi que ela estava solteira, e aí eu resolvi adicionar ela. Aí ele curtiu uma foto no Instagram e depois, logo em seguida, ele começou a me seguir. Opa, estranhei. E aí quando eu adicionei ela, passou assim uns 10 minutos mais ou menos, ela aceitou a minha solicitação. Eu achei aquilo interessante, falei, opa, ela aceitou. Era já 10 e pouca da noite, eu tinha acabado de chegar do culto e eu estava me preparando que eu ia voltar a trabalhar no dia seguinte, eu estava em recesso, eu ia voltar a trabalhar no dia seguinte, então eu estava preparando as minhas coisas já para poder ir dormir, só que aí chegou essa notificação, aí eu achei estranho, uma curtida do Thiago.
e começou a me seguir, aí ele me mandou mensagem lá no direct, né? E eu dei uma boa noite para ela ali no Instagram, né, e tal, e ela respondeu e na época ela me perguntou como vocês estão, né, e aí eu respondi, olha, não é mais vocês, né, estou sozinho e tal, ela, que pena e tal, e a gente começou aquela conversa ali. A conversa estava muito boa e a gente conversou só coisas assim de amizade, coisas assim de trabalho, de Deus. Não falando nada a respeito de relacionamento, só falando de Deus, né, aonde que ela estava, aonde ela estava congregando, o que ela estava fazendo da vida, o que eu estava fazendo da vida. Aí a gente começou, eu falei, olha, eu preciso dormir, isso já era mais de meia-noite, eu falei, preciso dormir. E nisso se passaram 4 horas da gente conversando ali na primeira noite e ela falou pra mim assim... Eu falei, não vou te contar qual é o horário que eu preciso acordar, porque senão você vai ficar assustado. Eu falei, amanhã eu te conto. E depois eu fui descobrir que ela acordava 4 e pouca da manhã para poder ir trabalhar, né? E foi até uma brincadeira que a gente fez no final. Eu falei com ela assim, aliás, ela falou para mim, você está me devendo 4 horas e 20 minutos, né? Foi o tempo que a gente ficou conversando. Aí eu fui, encerrei a conversa, né? Ali a gente já tinha trocado já o WhatsApp, a gente estava, né, do Instagram, a gente partiu para o WhatsApp. Ele falou assim, então tá bom, boa noite, descansa, tá, não. Foi uma conversa muito, muito gostosa e parecia que a gente já tinha muito tempo de convivência e ficou aquela esperança no nosso coração, né? Depois eu fui saber que essa esperança surgiu no coração dela e no meu também. No meu quarto, né, antes de eu dormir, eu lembro perfeitamente, eu dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, porque acendeu, o Espírito Santo realmente, ele tocou ali no meu coração, acendeu 1%zinho de esperança que seria aquela pessoa que seria para mim. Aí eu dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, se for o Tiago que o Senhor está me dando, que eu fique em paz. Se for ele, o Senhor me dê todos os sinais que é ele. Agora, se não for o Tiago, o Senhor tira da minha vida. E fomos dormir, né? No dia seguinte, eu fiquei ali coçando a mão para poder entrar em contato com ela, mas eu resolvi não entrar. Antes de eu conhecer o Tiago, eu já tinha uma sintonia, uma conexão com borboletas. E sempre quando eu pedia um sinal para Deus, era aquele caminho, Senhor, me mostre uma borboleta. Se isso for da sua vontade, Senhor, me mostre uma borboleta. E Deus ia lá e mostrava uma borboleta para mim. E então, no dia seguinte, eu falei, Senhor, é isso. Aí no dia seguinte e outros dias, os dias foram passando e Deus foi me mostrando assim várias borboletas, e eu compartilhei isso com o Tiago. Por volta do horário do almoço ali, eu resolvi mandar mensagem, e aí, você dormiu bem? E aí ela respondeu, sim, não sei o que, aí retomamos a conversa. Na nossa conversa, assim que a gente retomou a conversa, no dia seguinte, eu sugeri a ela que a gente pudesse estar orando junto, né, para ver se era da vontade de Deus, a gente ter um relacionamento. Só que até então a gente não tinha falado nada de relacionamento. E aí eu falei com ela assim, poxa, você aceita a gente orar junto por um propósito? Aí ela, aceito. Aí na hora eu pensei assim, poxa, será que ela entendeu o que eu estou querendo dizer? E aí eu falei com ela assim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a gente orar para uma questão de relacionamento? Aí ela, sim. Aí na hora meu coração, né, se transbordou, eu falei, poxa, legal, né, bacana. E aí a gente marcou uma reunião online à noite, conversamos ali por horas, né, e meio que olho no olho, embora à distância. Aí uns 2, 3 dias se passaram, a gente teve o nosso primeiro encontro. O Tiago morando aqui em Petrópolis, eu trabalhando no Rio, e ele falou assim, eu vou fazer um trabalho no Rio, de repente dá pra gente se encontrar, o que você acha? Eu falei, tá bom, a gente pode se encontrar. Aí perto do meu trabalho, tem uma cafeteria lá que eu sempre tirava o meu momento ali com Deus nessa cafeteria. Esse primeiro encontro, ele foi assim, um marco dessa história toda. Por quê? Porque nesse primeiro encontro, a gente foi para uma cafeteria onde ela já costumava
a tomar café e a ler livros e tal. Primeira coisa, quando a gente chegou na cafeteria, ele falou pra mim as coisas dele, falou as coisas que ele não gostaria de, acho que talvez não falaria, né, assim, num primeiro encontro. Mas ele falou algumas coisas ruins que aconteceram na vida dele. E ali no primeiro encontro eu resolvi fazer diferente. Eu falei, não, ela precisa saber quem eu sou, né? E aí eu me abri ali e contei tudo que eu já fiz de escolhas na minha vida, escolhas certas, escolhas erradas. Eu tirei totalmente a minha máscara, disse quem eu era. Por quê? Porque se não fosse para ser, ali seria um momento de romper, eu não sofreria tanto com isso. Aí eu falei com ele, olha, esse é o seu passado, tá tudo bem. Você crê que Deus já Deus renova, Deus faz, Deus muda histórias. Peguei na mão dele e falei assim, tá tudo bem, eu tô aqui. Ela pegou na minha mão assim e olhou nos meus olhos e falou assim, olha, o Senhor ele já te perdoou, você se sinta perdoado e o que eu tenho para te dizer é que o que importa é daqui para frente. Né? E ali não tinha nada, não tinha relacionamento como homem e mulher, só que já tinha aquela esperança, né, que já acendeu, né? Acho que tanto no meu coração como no dele, né? E foi exatamente nesse momento ali que eu tinha certeza que ela era a mulher da minha vida. E o nosso primeiro beijo foi na Quinta da Boa Vista e demorou. A gente passeou, andou. E quando a gente chegou na Quinta da Boa Vista, a gente se sentou na beira do lago, a gente foi ler um livro, aí a gente foi conversar e tudo. A gente começou a se conhecer, fazer um carinho, aquela coisa toda, mas sem o beijo. E é interessante que, poxa, vinha aquela vontade, eu falei com ela assim, olha, eu não vou te beijar se você não permitir, né? Com muito respeito ali. Aí ela só falou assim pra mim assim, eu não quero programar nada, deixa acontecer, né? Quando acontecer, deixa que vai fluir naturalmente. E aí a gente foi passear e tal, a Quinta da Boa Vista é bem grande, a gente foi andamos de mão dada. E quando a gente chegou ali na frente do museu ali da Quinta, né? A gente, naquela questão ali de estar ali fazendo um carinho no outro, o beijo acabou acontecendo. E nesse dia, a Quinta da Boa Vista é bem pertinho do Maracanã, estava tendo o jogo do Flamengo nesse dia. Aí foi assim, foi muito engraçado, porque a gente estava, na hora que a gente se beijou, foi assim, em segundo, a gente se beijou e o Flamengo fez um gol e começou a soltar vários fogos. Vários fogos, assim, exatamente no beijo. Então a gente recebeu os fogos pro nosso beijo. Não falei nada, não interrompi, ela também não interrompeu, mas logo após o beijo a gente comentou, poxa, soltaram até fogos, né? E eu creio que a minha história com o Thiago foi literalmente escrita pelo dedo de Deus. Foi assim, foi tudo se encaixando de uma forma que eu não esperava. Foi realmente a fala da minha discipuladora, minha amiga. Deus vai fazer infinitamente mais. E o Thiago, ele é infinitamente mais daquilo que eu pedi para o Senhor. O primeiro beijo, ele teve um toque assim da simplicidade do primeiro beijo mesmo, né? De quando eu tinha meus 12 anos, vamos dizer assim, foi muito inocente, vamos dizer. Trouxe aquela pureza, tá entendendo? Eu me sentia ali como um menino, tá entendendo? De verdade, assim, estava feliz porque eu estava há dias atrás, né? No caso, preso numa tristeza, preso numa angústia e de repente, através do sorriso, não só pelo beijo, mas através do sorriso dela, pela conversa, aquilo foi se desmanchando, sabe, de uma certa forma. E o primeiro beijo foi assim, mágico por conta disso, tá entendendo? Porque ele trouxe a pureza de um relacionamento, de uma essência que eu achei que já tinha perdido, entendeu? Então, depois desse encontro, do primeiro beijo, a gente fez um propósito com o Senhor. Eu não queria mais errar, o Thiago também não queria mais errar. Nós já consideramos assim, dois adultos já
maduros, sabendo o que a gente quer, a gente fez um propósito. Eu falei com ele assim, ó, a gente vai fazer um propósito de 40 dias. Vamos orar durante 40 dias para ver se realmente é isso que Deus quer. Então a gente faz um jejum, oração, leitura da palavra. O que você acha? E eu ali naquela coisa de ouvir, né, ela falando desse propósito de 40 dias, eu quis dobrar a aposta. Vou dobrar o propósito. Vamos fazer 80 dias, foi isso que ele me propôs. Eu quero fazer com você 80 dias, você topa? Ela falou, eu topo. E na hora, assim, né, fiquei empolgado, mas depois eu fui olhar pro calendário e eu vi que, poxa, 80 dias era muito tempo, né? Bateu até um arrependimentozinho, mas foi o tempo que eu acho que o Senhor botou no meu coração. Eu falei, 80 dias tá bom, pra mim, super tranquilo. Depois ele ficou assim, poxa, 80 dias, muito tempo, né? Mas aí a gente fez 80 dias de propósito, jejum, oração e leitura da palavra. Todos os 80 dias a gente se encontrava, a gente fazia videochamada e a gente orava junto, a gente lia a Bíblia junto e todos os dias, meio-dia, a gente parava tudo e a gente fazia uma oração durante 80 dias. E nesse período de 80 dias, quando deu 40 dias, propus para ele, vamos ficar 40 dias sem se ver. A gente não vai se ver durante 40 dias, para realmente a gente entrar num propósito sério com o Senhor, que é isso mesmo que a gente quer, é isso que Deus quer. A gente ficou 40 dias. Na palavra de Deus, o Senhor ele usa o período de 40 dias para transformar pessoas, transformar lugares, né? Então a gente pegou isso baseado na Bíblia, né? Na palavra, durante esse período de 40 dias de jejum e oração. O pedido de namoro ele ficou guardado para o dia 80, né? Que foi o dia que a gente encerraria os nossos 80 dias de propósito, né? Eu vira e mexe, já falava com ela, inclusive antes de falar de namoro, eu já falava inclusive de casamento, né? Cheguei a levar ela numa casa de festa de casamento nesse período de 80 dias, mostrando meu real interesse com ela, né? Então, assim, nunca foi só um pedido de namoro, sempre foi um pedido de estar ao seu lado para o resto da vida, né? Porque eu já tive a certeza ali no primeiro encontro que ela seria a mulher da minha vida. Então, o namoro seria a primeira etapa, né? Para a gente se conhecer e tudo, mas eu já tinha certeza no meu coração que era para algo para o resto da vida. Antes de completar os 40 dias certinho, eu fui num congresso em São Paulo, um congresso de mulheres. E eu lá no congresso em São Paulo, o Tiago, ele fez tudo escondido. Ele combinou com uma tia minha de ir na minha casa sem a minha permissão. Ele foi conhecer o meu pai e a minha mãe antes de falar comigo. Ele não falou nada. Ele foi lá, pediu meu pai e minha mãe, antes de me pedir namoro. E o primeiro encontro com eles parecia que eu já conhecia eles há muito tempo. E eles me convidaram para a casa deles e tal. E lá fizeram um café para mim, me receberam muito bem, foram totalmente hospitaleiros. Brincamos, o pai da Grace, o seu Darcy, ele é muito brincalhão. A gente ficou na sala batendo papo, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E aí, em algum determinado momento, a gente sentou, fomos tomar o café e ali eu mostrei minhas verdadeiras intenções em relação a Grace. Como namoro de antigamente. E foi maravilhoso, porque assim, as pessoas elas acham às vezes que isso é bobeira, mas isso gerou um respeito e uma autoridade, assim, um carinho com os pais, que eu não ganhei só a Grace, mas eu ganhei uma família. E eu não sabia de nada, né? Foi tudo escondido, eu lá e ele conversando com eles, pedindo, né, se apresentando e pedindo para namorar comigo, né? Depois, quando passou esse período de 80 dias, a gente se encontrou na Quinta da Boa Vista, aonde foi o primeiro beijo, né? E lá ele já tinha tudo armado com a minha família, com a minha irmã, com o meu cunhado, com os meus sobrinhos, com a minha tia, com a minha mãe, com o meu pai. Todo mundo estava escondido.
E aí foi assim que foi feito, né? Depois que eu entreguei o livro para ela, lá na Quinta da Boa Vista, eu encaminhei ela até lá onde foi o nosso primeiro beijo. E até deu um pouquinho errado, porque os pais dela eram para aparecer e eles não entenderam o sinal que eu tinha dado. Eles estavam escondidos atrás do ônibus, junto com a irmã dela, as crianças tudo com bexiga, né, de coração, que são os sobrinhos dela. E aí eu vi que eles não estavam aparecendo, eu tive que ir atrás do ônibus junto com a Grace. E foi muito engraçado, então foi assim, foi uma surpresa e ao mesmo tempo foi engraçado. E dali a gente partiu para a casa da irmã dela, onde a gente fez um jantar do primeiro dia de namoro, né? E ali a gente entregou o nosso jejum, porque o nosso jejum foi um jejum de propósito, não só de oração, mas eu fiquei durante os 80 dias sem beber Coca-Cola, que eu amo demais. E aí eu fiquei nesses 80 dias sem beber Coca-Cola e ela ficou sem comer chocolate. Foi um trato que a gente fez, foi um sacrifício, acho necessário, né, para mostrar o quanto que a gente realmente queria aquilo. E no dia 80 a gente foi ali, a gente tem uma foto da gente, eu bebendo Coca-Cola, ela comendo chocolate, né, e trazendo, né, como se fosse ali o final de um ciclo, né. E ali a gente foi oficializar ali um pedido de namoro, né? Só que ele levou a família toda para poder participar desse pedido de namoro. E antes de encontrar, né, a minha família, ele pegou o livro, me entregou o livro da nossa história. E a capa do livro é uma borboleta. E interessante que no final dos 80 dias eu tinha 80 páginas escritas. Escreveu toda a nossa história naquele livro. Mandei encadernar esse livro com o título 80 Dias de Propósitos, e eu dediquei esse livro a ela, né? E no dia 80, que é o dia que a gente ia entregar ali o nosso propósito para firmar realmente o nosso namoro, né? Que seria o que a gente chama de o sim de Deus, né? Eu levei escondido o livro, né? E quando eu entreguei na mão dela o livro como presente, a reação dela foi assim, muito mais daquilo que eu esperava. E quando eu peguei o livro, eu falei, nossa, como assim? Aí ele falou, eu escrevi toda a nossa história desde o início, contei 80 dias do propósito, ele escreveu todas as orações que a gente fazia junto, ele escreveu os nossos pedidos ao Senhor. Foi ali 80 orações, né, no caso. Aí eu comecei a chorar, chorei, porque o que vinha na minha cabeça? Eu falei assim, nossa, Deus realmente me surpreendeu. Deus, ele faz, basta a gente acreditar, porque sempre foi o meu sonho de casar e ter um homem assim, diferente, um homem romântico. Eu sempre busquei isso, eu sempre esperei no Senhor ser encontrada, ser aquela joia que eu ia ser achada, como diz a palavra, né? Ela ficou assim maravilhada, começou a chorar ali na minha frente, me abraçou e começou a orar, agradecendo a Deus por estar vivendo aquilo ali. E aí eu senti que ali realmente era um ciclo que estava se iniciando, né, na minha vida. E interessante que nesse livro eu cito, né, o versículo da Bíblia que fala sobre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E toda vez que a gente quer realmente relembrar dessa história, a gente vai ali no livro, lê um trecho, não precisa nem ler o livro inteiro, lê um trecho, a gente traz novamente à memória a esperança, né, da nossa história ali de amor que foi construída. Coração acelerado, sorriso de um lado a outro, eu sei que estávamos nos planos do maior dos escritores que escreveu a nossa história, nos uniu num bom encontro, e essa é a melhor parte. Quando eu digo sim. O Thiago, mais uma vez, ele combinou com a minha família, né? Combinou com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, de fazer o pedido de casamento. Foi até onde que surgiu a oportunidade no aniversário da minha sogra, né, da mãe dela, de fazer esse pedido, que a gente saiu para poder almoçar, todo mundo em família.
e ele já tinha combinado com todo mundo, né? Eu já um pouco desconfiava um pouquinho, mas para mim foi muito marcante, que foi uma honra para minha mãe ter esse pedido, né? O meu pai e minha mãe, principalmente minha mãe, né? Ela sempre teve essa expectativa, né, de ver a filha casar. Então, para mim foi uma honra para minha mãe. E ali no restaurante, ao final do almoço, eu resolvi fazer a declaração ali diante da família, diante daqueles que realmente precisavam estar ali. Né, esse pedido maravilhoso, ele me surpreendeu, ele escreveu uma carta para mim, né, e ele escreveu e leu ali na hora, diante de todos, sem reservas, sabe, dizendo que que eu era a escolhida dele, que tinha certeza que era a escolha do Senhor mesmo para ele, e que eu era a mulher da vida dele. Desde cedo, desde nosso primeiro encontro, muito certo do que a gente queria, né? Não existe momento que a gente ficou em dúvida, não existe momento que a gente titubeou, a gente sempre soube que a gente queria isso para a nossa vida. E, né, diante de todo mundo ali, ele colocou, né, a aliança, e foi lindo demais. Petrópolis precisa saber de uma coisa, e elas. De quê? Que eu vou casar, hein? Eu vou casar!